Bom dia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo. Hoje é dia 25 de dezembro, Natal, mas também é dia de propósito. Vamos seguindo com o nosso propósito de leitura, nosso propósito de jejum, oração e também o propósito de se abster das redes sociais, pelo menos por esses 7 dias. Já é o nosso quarto dia de propósito específico de jejum, oração e sem redes sociais. A leitura do dia de hoje, no livro de Números, capítulos 7 ao 9. Antes de dizer qual vai ser a leitura da nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o Natal. O Natal é visto como uma data comemorativa, um feriado. O Natal é visto como uma data comercial. Mas para nós que tememos ao Senhor, que amamos a Deus, nós que buscamos estar mais próximos de Deus, temos que nos lembrar que essa data tem que ser uma data que nos traz a recordação que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu nessa terra, Ele viveu neste lugar e Ele morreu por nós. Que nós possamos nos lembrar do nosso Senhor e Salvador nesse dia de hoje. Presente é muito bom, falar com a família é muito bom, fazer a ceia de Natal é maravilhoso. Mas que o inimigo não consiga roubar das nossas mentes, da nossa consciência, a melhor recordação que existe, que é que o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez o que fez por amor de nós. Esse é o maior sinal do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Que o Senhor Ele entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para a leitura e nossa reflexão. Números, capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Meus amados, a reflexão de hoje vai ser uma reflexão rápida, objetiva. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem o deserto, um lugar com areia, montanhas distantes, um lugar sem civilização ao redor, um lugar onde os ventos são fortes porque não tem barreiras, um lugar onde não tem onde se esconder do sol e onde se abrigar da noite fria. Imagine um lugar que durante o dia o calor é insuportável e durante a noite o frio é terrível. Nós vemos um povo
andando por um lugar como esse, estabelecendo acampamento, por conta de uma ordenança de Deus, por conta de um chamado de Deus. Sabemos que o Senhor chamou esse povo, o Senhor convocou esse povo para ser povo dele, escolhido por ele, moldado por ele, para caminhar segundo a vontade dele. E o Senhor leva esse povo para um lugar precário como esse, para que eles habitassem como peregrinos em tendas. Mas nós também podemos ver que quando o Senhor ele leva o povo para esse lugar, o Senhor ele se mostra exatamente aquilo que o povo necessita. Durante o dia, o Senhor é uma nuvem que impede que o sol venha castigar o povo. Impede que o sol venha abater o povo. E nós vemos que à noite ele se torna uma coluna de fogo, uma nuvem flamejante, que impede que o frio, que impede que os ventos fortes destruam o povo, trazendo doença, trazendo a morte. Então, o Senhor ele se revela como aquele que preenche o vazio. Se o povo não tinha onde se esconder do sol, o Senhor se torna abrigo. Se o povo não tinha onde se esquentar à noite, o Senhor se torna fogo. A nossa vida não é diferente, porque o Senhor ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o primeiro e o último. Ele já era Deus antes da criação e sempre será Deus, único, todo-poderoso, imutável. Então, o nosso Deus, o Senhor que nós buscamos, aquele que nós estamos querendo aprender mais sobre, querendo se aproximar mais, querendo sentir mais Ele continua sendo esse Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, não tenha medo de viver o propósito de Deus. Não tenha medo de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não tenha medo de caminhar ao lado dele. Não tenha medo de se posicionar diante das adversidades, diante das complicações. Não tenha medo de se mostrar a pessoa que Deus quer que você seja. Não tenha medo de assumir as responsabilidades, não tenha medo de abandonar situações cômodas. Não tenha medo de enfrentar o deserto, não tenha medo. Não tenha medo de ir para um lugar onde você vai ficar só, se o Senhor te mandou. Não tenha medo de se afastar dos recursos fáceis. Se o Senhor ele te chamou, se o Senhor ele está mandando você ir, talvez o lugar que Deus está te mandando ir não tenha tudo que você tem hoje. Talvez o lugar que o Senhor está mandando você ir aparentemente não tem nem o básico para você. Mas a palavra de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para mim e para a sua vida no dia de hoje, é que se Deus te mandou ir, por mais que pareça não ter nem o básico, o Senhor, Ele é tudo o que você precisa. O Senhor é tudo o que você precisa. O que te falta?
O que você abandonou para viver o propósito de Deus? Saiba que o Senhor, Ele é tudo que você precisa. Se te faltar o recurso, tenha muito de Deus, porque o Senhor, Ele traz o recurso necessário. Nós vemos que o povo não tinha alimento, não plantava, então não tinha colheita, mas o Senhor proveu para eles o pão da vida. Que pão é esse? É o maná no deserto. E hoje é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o povo sentiu falta de comer carne. Deus providenciou a codornize. Nós vemos que o povo ficava com sede e muitas vezes não tinha uma fonte de água, não tinha água doce no lugar para que eles pudessem saciar a sede. E Deus fazia jorrar água da rocha. Entenda, o Senhor, o nosso Deus, Ele não se limita pelas circunstâncias do nosso dia a dia. O Senhor, Ele não se limita com os nossos recursos, porque Ele é o recurso, Ele é o Criador. Somente com uma palavra Ele consegue fazer qualquer coisa. Somente com uma palavra, o Senhor criou todas as coisas. Que palavra foi essa, o haja? Quando Deus liberou essa palavra e direcionou ela, tudo se fez. Às vezes nós temos saudade de pessoas importantes, saudade dos pais, saudade dos filhos, saudade de um parente muito querido, dos avós. Às vezes esse parente faleceu ou ele se mudou para longe, ou nós nos mudamos para longe e ficou esse espaço vazio. Ei, esse espaço vazio na sua vida não é a falta do seu parente, não é a falta da presença de alguém, é a falta da presença de Deus. Porque Deus, Ele preenche todo o espaço vazio. Deus, Ele pode e Ele quer preencher o seu coração. Ele quer ser para você tudo o que você precisa. Basta abrir o coração e entender que o Senhor, Ele está pronto e Ele está querendo se apresentar para você de uma forma diferente. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não conheço, Pai, as pessoas que vão ouvir esse áudio. As pessoas que eu conheço talvez nem escutem. Mas o Senhor sabe exatamente aonde esse áudio vai chegar, aonde esse vídeo vai chegar. O Senhor conhece a realidade de cada uma dessas pessoas. Oh Senhor, o Senhor sabe, Pai, como tem sido esse dia de Natal na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. O Senhor sabe a falta que elas têm sentido. O Senhor sabe, Pai, aquilo que elas têm pensado. O Senhor sabe, meu Deus, as pessoas que elas têm lembrado nesse dia de hoje. O Senhor sabe a saudade que tem levantado no coração dessas pessoas, Pai. Mas eu te peço, Senhor,
Que o teu Espírito Santo venha tocar cada uma dessas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo toque do alto da cabeça até a planta dos pés, tirando toda angústia, toda tristeza, todo sentimento de solidão. Ah, Espírito Santo de Deus, abraça os teus servos, Pai, nesse momento. Que o teu Espírito Santo venha trazer um abraço acolhedor, venha trazer o consolo, venha trazer, Senhor Jesus, a tua presença calorosa para a vida de cada uma dessas pessoas, que eles possam sentir a tua graça, que eles possam sentir o teu amor, que eles possam sentir a tua presença preenchendo o coração deles nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que eles não fiquem mais abatidos pelas pessoas que se foram, pelas pessoas que se afastaram, pelos recursos que perderam, mas que eles possam se alegrar nesse momento, porque o Senhor morreu por cada um de nós, mas também ressuscitou e está vivo, e está pronto para ter um relacionamento com cada um de nós. Está pronto para nos abraçar, para caminhar conosco, para ter uma vida ao nosso lado. Está pronto para trazer sobre nós toda a alegria, todo o sentimento benéfico que vem da parte do Senhor, para preencher o nosso ser, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que perderam o sentido, que olham para a própria vida e não vê mais um sentido de viver, um sentido, um objetivo, que tem se afundado na depressão. Eu quero liberar uma palavra agora em nome de Jesus Cristo, que toda depressão, que todo sentimento de abandono seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa sentir o Senhor, que essa pessoa possa sentir o teu Espírito Santo tocando ela agora, tirando toda a tristeza, toda a angústia, toda a amargura, e trazendo alegria, trazendo vida, trazendo luz, em nome de Jesus Cristo. Que todo demônio, todo espírito ruim, que tem colocado opressão, que tem lançado seta de sentimentos de abandono, de incapacidade, de inferioridade, em nome de Jesus eu te repreendo, demônio. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Larga a vida dessas pessoas agora. Sai da casa delas agora. Se desconecte da família delas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles foram comprados por um alto preço, o preço de sangue. Nós somos filhos de Deus. Fomos comprados por Ele, enxertados na promessa, em nome de Jesus. Que todo mal venha bater em retirada. Em nome de Jesus, que saia da vida deles agora todo mal. Que toda treva, toda escuridão venha bater em retirada agora. Em nome de Jesus, que a luz do Senhor venha entrar dentro da tua casa, dentro de cada cômodo, tocando cada móvel, tocando do alto do teto até as estruturas da casa. Que esse ambiente pesado, que esse ambiente escuro venha a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer a esperança, a alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa sentir o Espírito Santo de Deus dentro da sua casa, caminhando ao seu lado nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Até amanhã. Não esqueça de compartilhar
com as pessoas que o Senhor tocar no seu coração. Não esqueça de, se você estiver olhando no YouTube, deixar o seu like. E o mais importante de tudo, não deixe de ler a palavra, de orar e participar desse propósito de jejum e separação das redes sociais. São só 7 dias, hoje é o 4º dia. Nós temos ainda mais 3 dias. Se você não fez nenhum desses dias ainda tem tempo de começar. Porque em 3 dias, exatamente 3 dias que faltam para terminar o propósito, foi o mesmo tempo que o Senhor necessitou para entregar para cada um de nós o direito de salvação. O Senhor morreu e em 3 dias ele ressuscitou e tirou todo o peso, tirou toda a autoridade que a morte tinha. Então, nós podemos dizer: onde está, morte, o teu aguilhão? Em 3 dias, o Senhor ele mudou a história da humanidade por toda a eternidade. Então são 3 dias que nós ainda temos de propósito. E eu tenho certeza absoluta que se você entrar de coração nesses 3 dias, o Senhor ele vai mudar a tua realidade, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar o direcionamento que você tem tomado. Até o final do ano, eu tenho certeza que nós teremos testemunhos até o final do ano. Porque o Senhor, ele não deve nada a ninguém. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E nós vemos que o Senhor, ele está pronto para te abençoar e entregar nas suas mãos exatamente aquilo que você precisa. Que Deus abençoe.